Todos os dias eu recebo uma porrada de mensagens aqui no canal e também nas outras redes sociais do Papo Fiel com os mais diferentes tipos e temas que você pode imaginar, porém nas últimas 24 horas eu recebi uma em específico que me fez ter vontade de gravar esse vídeo de hoje. Uma mensagem que nem me deixou feliz e nem me deixou nervoso, foi uma mensagem que despertou em mim o sentimento de tristeza. E perceba que eu vou ler a mensagem, vou mostrar quem foi que mandou a mensagem, mas não é nenhuma crítica à pessoa específica que mandou a mensagem, até porque há muito o que concordar com ela no que ela escreveu, mas vocês vão entender no decorrer do nosso vídeo de hoje. A mensagem foi do Valdecir, eu vou colocar aqui na tela, e ele falou o seguinte: cara, admiro o seu trabalho, porém essa luta para ver o Corinthians ser administrado decentemente é perdida. Corinthians foi fundado em 1910 e pelo que eu já vi e escutei, o Corinthians em toda a sua história não teve uma administração digna. Repito, seu trabalho é importante e providencial, porém eu não acredito que nós corintianos veremos o nosso clube sendo administrado de forma correta, infelizmente. Quando eu li essa mensagem num primeiro momento, eu pensei em responder especificamente para ele, né, e dar toda a atenção que eu costumo dar para o máximo de pessoas possíveis aqui no canal, só que eu pensei, vale um vídeo especificamente sobre isso, né? Tem um ponto só dessa mensagem que eu vou ter que discordar e argumentar sobre ele, mas eu entendo esse ceticismo, esse niilismo a respeito de qualquer contexto político que a gente estiver tratando, tanto do âmbito federal, estadual, municipal, uma disputa política de síndico do seu prédio, por exemplo, né? Todas as vezes que grupos de uma sociedade se reúnem em grupos políticos, ali a tendência é que desagrade muita gente e que há muitas controvérsias para serem debatidas. Mas antes de começar a desenrolar sobre isso, é importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e todas essas coisas que ajudam o nosso canal a continuar crescendo e a nossa voz ganhando cada vez mais força. Todas as vezes que eu falo para nossa voz ganhar cada vez mais força, eu falo um pouco também da tentativa de ser ouvido. Então, quanto mais forte a gente vai ficando na internet e também na vida dos corintianos, que assim como eu e como você aí precisam de algo, sonhar com algo melhor, não só com o clube, mas com a sua vida, né, vivendo o corintianismo, é sobre isso também que eu tô falando, tá bom? Então não esqueça de deixar o like aí. Queria mandar um abraço aí pro Valdecir, não é pessoalmente, tá? Não tô tecendo uma crítica com a sua mensagem em específico, tô usando como paralelo pro nosso vídeo de hoje, beleza? É o seguinte, o único ponto que eu discordo veementemente da mensagem é quando ele escreve que o Corinthians foi fundado em 1910 e pelo que vi e escutei, pelo que eu li, o Corinthians em toda a sua história não teve uma administração digna. Muitas vezes me perguntam aqui no canal qual o melhor presidente da história do Corinthians e eu sempre, num bom humor, né, num bom tom, eu sempre falo que o melhor presidente da história do Corinthians foi o primeiro, que foi o Miguel Bataglia, que junto com aqueles outros 5 caras, né, que eu vou colocar uma plaquinha que é famosa aí, né, cara, o Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio e o Rafael Perrone, pra não esquecer de nenhum, né, que estão nessa plaquinha, foram os caras que idealizaram o Corinthians. E aí eles se reuniram com outros 8 caras lá do Bom Retiro, e um deles era um alfaiate, que é esse Miguel Bataglia, que tava lá, que ele ficou durante um curto período de tempo como presidente do Corinthians e lutou ali no início para que o Corinthians pudesse acontecer. É por causa dele especificamente que falamos hoje em dia que o Corinthians é o time do povo. O Corinthians será o time do povo e o povo é quem vai fazer o Corinthians. Então, a gente não pode generalizar todos os 113 anos por uma decorrência quase não, muito significativa nas últimas décadas aí de péssimas administrações. Tivemos administrações ali que foram uma administração regular e tal, nem lá nem cá, mas lá no início eu sempre gosto de citar, porque o Corinthians, ele nasceu de revolução. O Corinthians nasceu num ambiente que não era para um clube tido do povo aparecer naquele momento. Quando a gente tá falando do início do século XX, a gente tá falando de um período onde o futebol não era popular como é hoje. O futebol era um esporte elitizado. Eu sempre comparo com o esgrima, com o golfe, esportes que não são vistos
muitos na camada popular da sociedade. O futebol naquela época era desse jeito. Então aquele grupo de 5 operários, né, que surgiu com a ideia do Corinthians e depois reunindo mais 8, e um deles era esse Miguel Bataglia Alfaiate, eles tiveram essa ideia. E tanto que o nosso primeiro campo, o primeiro lugar onde a gente jogou, foi num terreno baldio, que antigamente era um depósito de lenha. Por isso que eles pegaram esse terreno baldio, reuniram com a galera do Bom Retiro lá e foram lá carpir o terreno para fazer o famoso campo do Lenheiro, aonde a gente jogou lá no início da nossa história. A primeira bola que o Corinthians comprou para poder jogar foi com dinheiro de vaquinha. Os caras saíram lá, né, fundaram o Corinthians e falaram, pô, e agora? Como é que a gente vai ter bola para jogar? A gente já tem o campo, já tem as outras coisas. Eles saíram e foram pedindo dinheiro durante o Bom Retiro para conseguir comprar a primeira bola. O Corinthians nasce sim como revolução. Isso era um tapa na cara de todo imperialista, todo cara que era a favor da monarquia que já tinha acabado naquele momento, os caras que viviam na elite, os grandes barões de café, os caras que eram ricos e líderes de finança naquela época, que eram os donos dos clubes, ou torciam o nariz pro Corinthians, porque o Corinthians era um bando de pobre que criou um time e tava tentando bater de frente com outros times. Um mês depois do Corinthians ser criado, jogou contra um time que era líder da várzea paulistana e perdeu apenas de 1-0. Isso aí foi uma vitória. Como assim um time que acabou de surgir com um bando de pobre, ele tá conseguindo perder apenas de 1-0? Tinha muito futuro aquele time. Sem contar que o Corinthians abriu as portas para todos os tipos de imigrantes que tinham naquela época. A gente precisa lembrar que no final do século XIX ali, né, na década de 80 do século XIX, né, finalzinho, através da Lei Áurea lá, aboliu a escravidão, mas não foi tipo uma rescisão na Renner, né, os escravos foram jogados na sarjeta. Eu sempre gosto de parafrasear a face da morte aqui, né, o que um dia foi quilombo, hoje em dia é favela. E aí os pretos pobres jogados na rua, eles se viam representados naquele time, aquele time que era revolucionário. Então falar que o Corinthians nunca foi administrado e nunca foi tido essa representatividade sentida do povo mesmo de fato, é a única coisa na sua mensagem aqui, nessa mensagem específica, que eu discordo. A gente já teve outros momentos ali onde o clube ele foi administrado do ponto de vista de torcedor, só que com o tempo o esporte ele foi se modernizando e se profissionalizando de uma forma que apenas o cara ser um torcedor ali à frente na cadeira da presidência e nas diretorias não passou a não ser mais suficiente. A gente precisava de algo mais profissional, algo melhor administrado para que a gente conseguisse colher os frutos no mundo globalizado que a gente vive, entendeu? Então, e aí quando a gente fala sobre a luta, que é a luta aqui do canal Papo Fiel, eu entendo o ceticismo, eu entendo o niilismo de pensar, e até com muita razão, né, cara, que lá dentro os caras estão pensando apenas nele, e isso é verdade, eu mesmo falo muitas vezes aqui, que a maioria dos conselheiros não estão se importando mesmo das paredes, né, dos muros do Parque São Jorge pra fora, é mais ali dentro se vai ter uma mesinha nova na piscina, se vai ter uma reforma ali no bar do clube, se a sauna vai receber um filtro novo, é sempre esse tipo de coisa. No entanto, quando a gente silencia os bons, a gente tá dando brecha e dando espaço para que os maus prosperem. Então é sobre isso a nossa luta aqui no canal. Então eu separei algumas coisas pra gente poder conversar. Tem uma coluna que eu vou deixar linkada aqui embaixo, uma coluna do portal Isto É, que foi escrita pelo Ralph Manzoni Jr., já tem alguns anos, mas que eu acho que encaixa perfeitamente. Todas as vezes que você pensar que não vale a pena lutar, ou que você pensar que a luta não vale a pena, porque eu recebo algumas mensagens assim falando, pô, mas aí você trata o Corinthians como algo superior à desigualdade social e não sei o que tem no Brasil e tal, né? Eu vivo o Corinthians como ideia, então pra mim é muito mais do que apenas os caras estarem dentro das 4 linhas ali, jogando e se vai sair um jogador, se vai voltar um jogador. O Corinthians pra mim é sim lutar por igualdade, o Corinthians é sim lutar por ter dias melhores, lutar por condições melhores de trabalho, é se sentir representado, é valorizar aquele período de alegria que um trabalhador que tá a semana inteira se fudendo, trabalhando, saindo da casa dele 5 horas da manhã, voltando meia-noite e tem aquelas 2 horinhas de felicidade quando assiste um jogo do Corinthians. É sobre isso. Se você não entendeu ainda a pegada do Papo Fiel, é exatamente sobre isso. E só que pra poder
poder valorizar esse tipo de coisa, a gente precisa lutar pela política dentro do clube. E eu sei que é algo que poucas pessoas acabam se importando no final das contas. Então eu separei um trecho, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre essa coluna do Ralph Manzoni Jr., que eu acho que encaixa perfeitamente. A coluna em específico, ela tá falando da política no âmbito nacional, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, governadores, enfim, né, tá falando sobre isso, mas encaixa perfeitamente no porquê que a gente não pode abrir mão e abdicar de algumas coisas, né? Então, abre aspas, vou puxar pra cá. Acredite, não há solução fora da política e sem os políticos. Não adianta dizer que são todos corruptos. Não adianta protestar e não votar. Não adianta encher o peito e afirmar que não gosta de política. Esse desinteresse só ajuda os maus políticos. Essa apatia apenas os alimenta e lhes dá poder. Ao rejeitá-los, os fortalecemos. Ao ignorá-los, somos coniventes com seus atos. Pior, o desalento com os políticos afasta os jovens da política. Muitas pessoas sonhadoras que gostariam de mudar a sociedade desistem por conta do sistema corrupto. Quantos homens públicos de bem optaram por seguir outra trajetória? E num outro trecho, né, porque esse trecho em específico tá mostrando exatamente isso. Quantas pessoas não estão lá dentro do Corinthians tentando angariar um conselho, alguma coisa assim, pra tentar fazer barulho? Eu mesmo conheço uma meia dúzia ali dentro que querem o bem do Corinthians, que olham pra fora e querem que essa luta de fora prospere cada vez mais alto, grite cada vez mais alto, que a voz tenha cada vez mais força pra poder influenciar cada vez mais pessoas ali de dentro que não olham apenas se a sauna vai ter um filtrinho novo, querem que o Corinthians prospere enquanto ideia. Conheço uma meia dúzia, inclusive conheço 2 ou 3 que estão no conselho do Corinthians no momento. É lógico que 2 ou 3 dos 300 conselheiros é quase que insignificante, mas pra ter 2 ou 3 e daqui a pouco ter 10, daqui a pouco ter 20, daqui a pouco ter 50, daqui a pouco ser maioria, daqui a pouco um deles entra pra ser presidente do Corinthians, é uma luta. E justamente todas as vezes que alguém vai comentar aqui embaixo, nos vídeos e tal, e fala assim, pô, mas ali ninguém olha, tal, é uma luta perdida, eu falo pra vocês, tem uma frase do Abraham Lincoln, que eu não sei se eu já cheguei a trazer aqui no canal, ele fala mais ou menos que no campo de guerra, do lado da derrota, não estão corpos de pessoas fracassadas, estão corpos de pessoas que foram atingidas antes de vencer. Então, a proposta e a nossa perspectiva tem que ser sempre o que a gente vai almejar ali no futuro. Só que dentro dessa luta que a gente tem aqui, que é uma luta que muitos de fato consideram como uma luta perdida, que a gente vai sempre estar abaixo dessa cadeia alimentar política, não só dentro do Corinthians, né, com outros clubes e a nível nacional, como a gente sempre fala aqui, se a gente deixar de mostrar o que as coisas, o que acontece de fato, a gente vai acabar simplesmente deixando os caras nadar de braçada, que é uma coisa que sempre acontece. E tem outro trecho também, né, dessa mesma coluna aí do nosso mano, né, que ele cita o Max Weber, né, vou colocar aqui, né, na tela também, né. Em 1919, o economista e sociólogo alemão Max Weber proferiu a conferência, abre aspas, A Política como Vocação, para estudantes da Universidade de Munique. Nela, ele apresentou uma definição do Estado que se tornou referência para o pensamento ocidental e analisou as qualidades para alguém ser um político por vocação. Segundo ele, são 3. Um político deveria ter a paixão movida por uma conduta responsável em torno de ideais e utopias. Isso significa o quê? O que é uma utopia? É algo além do impossível. Mesmo sabendo que algo seja utópico, você lutar para aquilo. É o famoso idealismo. Segundo, o senso de responsabilidade, ou seja, temos que lutar para que pessoas mais responsáveis tomam o poder e eles, através dessa responsabilidade, eles comecem a agir em cima disso. E número 3, senso de proporção, para distanciar-se dos problemas e analisá-los com gravidade e sobriedade. Onde estão os homens públicos que se encaixam nessa definição? No Congresso Nacional, há poucos que poderiam reivindicar tais atributos. A maioria se esconde debaixo do foro privilegiado e das negociatas feitas às sombras do interesse público. Essa crise política que destrói a economia é uma chance única de revigorar a política e de renovar os quadros e as lideranças. Por isso, é preciso acreditar na política como uma força transformadora capaz de mudar a sociedade. Percebe que ele está falando do ponto de vista federal, do ponto de vista nacional, mas é
na crise que a gente vai tentar pensar quem são os caras, é na crise que a gente vai separar o joio do trigo. No Corinthians, atualmente, a gente vive um ano de eleição, um ano muito complicado, muito conturbado, muito sujo ali nos bastidores do Parque São Jorge. Então, assim, não tem pessoas ideais nesse momento. Existem pessoas que têm ideias e nessas ideias a gente está pautando algo para poder cobrá-las futuramente. E se ninguém, como antes de existir o canal Papo Fiel, se ninguém fala sobre isso, os caras com certeza vão continuar agindo sempre da mesma forma. Quando eu criei o canal Papo Fiel aqui, eu criei com a proposta de que fazer um conteúdo que eu não via por aí, um conteúdo que eu gostaria de ver por aí. Porque quando eu acabava um jogo do Corinthians, ou eu queria saber alguma coisa do Coringão, na TV tava aqueles programas com showzinho, o cara vestido de bobo da corte, não sei o que tem, papagaiozinho de pirata ali, falando um monte de groselha dentro de campo e crucificando um jogador ou outro ali, sem a torto e a direito. E quando você vinha pra internet, era gente batendo pauzinho na mesa, que não sei o que tem. E isso aí pra mim não me representava. Eu queria algo que fosse realmente concreto, porque pra mim, na ponta da pirâmide onde estão os jogadores, você tirar um Rony da vida e mandar ele embora, não é isso que faz diferença no Corinthians. Então, pensando isso de maneira mais enraizada, na parte política, cobrando os associados lá de dentro, os associados, até antes de existir o canal Papo Fiel, modéstia à parte, eles não eram sequer lembrados que eles tinham uma importância prática e direta no Corinthians de maneira tão assintosa assim. Hoje tem associados aqui do Parque São Jorge que vêm aqui no canal, que comentam, associados que a gente já mudou a opinião deles aqui a respeito dessa atual gestão deprimente que a gente tem. Então, assim, é pouco mesmo, é um trabalho de formiguinha. Só que se você realmente ama o Corinthians, mesmo que seja só dentro de campo e quer o bem pro clube, dentro de campo, ser um clube vencedor futuramente, você não pode abrir mão disso aí, porque tem problemas que são muito mais fáceis de serem resolvidos, como mandar um jogador embora, mandar um treinador embora, mas que de fato não solucionam nada. Então aqui a nossa proposta sempre foi exatamente essa. Então não é correto a gente pensar que o Corinthians nunca foi bem administrado. O Corinthians nasceu de algo que é invejável. O Corinthians ganhou essa força por algo que é simbólico, por algo que tem uma força que vem de dentro muito emblemática. Então é isso que a gente não pode esquecer em momento nenhum. A gente tá passando por um período péssimo mesmo nas últimas décadas. A gente pode pensar até gestões lá da década de 60, da década de 50, mas eu não quero saber se lá na década de 60 com Vadielu na presidência não existia canal Papo Fiel. Naquela época não tinha. Se tivesse, a gente estaria lutando contra o Vadielu também. A gente estaria lutando contra Vicente Mateus, contra Alberto Dualib, contra o André Sanches na primeira gestão, contra todo mundo. Aqui o lema do canal é contra rival é poucas ideias. O que é o rival? O rival não é apenas o Palmeiras, não é apenas o São Paulo e tal. O rival é todo mundo que vai de encontro à ideia de ser Corinthians. Então, se a gente abaixa a guarda, se a gente para de reivindicar as coisas que realmente acontecem, você acaba se tornando apático numa luta que deveria acontecer de maneira interessante. E aí eu separei uma outra frase aqui também que eu acho legal de colocar aqui, né? Que é uma frase que eu não achei a autoria de quem escreveu, mas que representa muito bem isso aí. Abre aspas. Se um dia a razão te pedir pra desistir e o coração te mandar lutar, lute, pois não é a razão que bate pra você viver e sim o coração. É o coração que vai galgar a felicidade futuramente. Então, por mais que a razão mostre pra gente, porra, dos 300 conselheiros ali, 297 são deprimentes, dá vontade de chorar, só pensam nele mesmo. E aqueles três? É aqueles três que a gente tem que dar força. É naqueles três que a gente tem que dar a mão pra eles e falar, ó, você não tá sozinho aqui não. Aqui de fora eu sei o que você tá fazendo aí dentro. Entendeu? Quando alguém tiver com uma ideia que faça bem pro Corinthians, essa ideia tem que ganhar mais força. Porque quando aparece caras que só pensam em benefício próprio ali dentro, a força que eles têm é incomensurável. Uma força que realmente vai vir como uma avalanche. Então, se a gente não se unir, não dar as mãos nesse momento, por isso que o canal sempre foi e sempre vai ser um canal de luta. E aí vocês sabem que eu gosto muito de rap aqui no canal, né? Tem um grupo das antigas aí que chama SNJ, não sei se já ouviu falar, e tem uma música que chama Se Tu Lutas, Tu Conquistas. Já ouviu essa música? Se por acaso você não ouviu, busque aí, que fala basicamente assim, ó: se tu lutas, tu conquistas tipo assim. Se tu lutas, tu conquistas tipo essa. Se tu lutas, tu conquistas vai vendo.
sofrendo. O povo brasileiro sofredor, bom exemplo. É isso. Se tu lutas, e aqui a nossa luta, que é não é uma luta só minha, é de todo mundo que quer o bem do Corinthians, não só dentro de campo, que quer o bem do Corinthians como ideia, que quer que aquele pai que tá lá trabalhando o mês inteiro, que tá correndo pra poder conseguir uma caixa de leite, o arroz com feijão pro filho, na hora que ele sentar no sofá no final de semana, ele se sinta representado ali dentro. É o cara que não tem dinheiro pra comprar uma camiseta, como tá viralizando um vídeo aí na internet, né, de um cara que tava dentro do carro, e aí no sinal tem um cara que tá em situação de rua, ele tá lá fazendo o trampo dele ali no sinal, né, cara, nas condições precárias que a gente sabe que acontece, e ele tá com um bonezão, né, uma bombetona do Coringão. E o cara que tá no banco do carona, no carro, tira a camiseta dele do Corinthians e entrega pra esse cara. É sobre isso que eu falo. É você fortalecer os seus iguais. Eu cresci acreditando que os Coringão louco da minha infância, que eram os caras mais velhos, que depois eu fui crescendo também, me fortaleciam e eu fortaleço os caras. Eu vejo como uma irmandade. Sabe aquela coisa de religião, sabe, o corintianismo? Eu vejo como essência mesmo. Os caras falam pra mim, você é corintiano fanático? Eu sou corintiano doente. Eu sou corintiano enquanto ideia. Isso aí é muito forte. Então, por mais que eu receba mensagens como eu recebi a mensagem do Valdeci e que me deixou triste, mais uma vez, não pelo Valdeci especificamente, mas por muita gente concordar com essa ideia e achar que não vai ter força pra lutar, é sobre isso. Quando a gente quer que o canal cresça, a gente não tá pensando financeiramente. Financeiramente dá muito pouco dinheiro, vocês não tem nem noção, né, cara? Não tem nem ideia. A gente quer que a voz cresça, pra que a voz possa incomodar, e a voz não é só minha, a voz nossa que possa incomodar, e uma vez incomodando, a gente tenha poder de barganha com os caras, porque os caras não querem essa exposição. Até pouco tempo, os caras nadavam de braçada e ninguém apontava. Agora tem a gente pra apontar ali. Então, quanto mais forte a gente tiver, mais a gente vai poder cobrar pra gente poder colher esses frutos futuramente. Se a gente tá há décadas tendo um bando de imbecil ali na frente do Corinthians e tal, no conselho, a gente precisa mudar pouco a pouco. É um trabalho de formiguinha. É agora, daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas a gente vai colher os frutos ali dentro. Então eu entendo o ceticismo, entendo o niilismo, mas mais uma vez, a gente não vai parar de lutar de jeito nenhum, porque como diz a letra de rap que eu coloquei aí, né, cara, se tu lutas, tu conquistas, tipo assim, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein? É nóis.